Luthier Digital. Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio no nosso podcast aqui, o The Borba Cast, direto dos estúdios da Cuboplay. Hoje recebendo online a visita da Débora Finocchiaro, que vai participar aqui falando do seu trabalho, conversando, como a gente tem feito aqui as entrevistas no podcast. Tudo bem, Débora? Bem-vinda ao The Borba Cast, prazer te receber, te rever. Prazer é todo meu, Mauro. Saudade de ti. Adorei o Borba, o teu podcast, poder estar aqui com vocês. E, enfim, vamos nessa. A gente se viu há poucos dias no show do Caetano Veloso, ainda de longe, assim, de máscara e tal, né? Mas já foi pelo menos um reencontro, assim, né? Ainda não totalmente como era, mas já estamos podendo sair e ver um show como esse, né? Aliás, o que tu achou do show do Caetano, Débora? Eu amo o Caetano, faz parte da minha história, da minha vida. Eu adoro tocar violão, né? E eu sabia tocar todas as músicas do Caetano, assim, de pequena, na verdade, antes da adolescência. Então faz muito parte da minha história, da minha formação artística, musical, da minha vida, dos meus questionamentos. E quanto ao show, eu confesso que eu não achei um super show, não. Achei legal, mas não foi um... Mas é que só ter ele, ver ele já é grande, mas como um espetáculo, eu achei bacana, mas não achei nada incrível. Nossa, que super show. O que tu achou, aliás? Eu achei bom, porque assim, eu acho que ele fez uma boa mistura de músicas antigas com músicas novas, né? E eu acho que assim, ele tem uma obra tão grande, né? Tantas músicas boas que ele conseguiu fazer uma boa mescla, né, de coisas novas, que é o que, claro, ele tem interesse em tocar as músicas mais recentes, mas assim, eu acho legal quando ele traz os clássicos, né, que significam tanto pra gente. Cada música tem um significado na nossa vida, né? Então, ali ele trazer uma música do Transa, né, que é um disco dos que eu mais gosto, que esse ano está fazendo 50 anos, por sinal. Então aquilo para mim foi muito legal, assim, né? E achei legal também uma banda de gurizada, né? Uma banda de jovens, excelente, assim, mas com bastante balanço, né? Swing, que sempre tem nos trabalhos dele, do Gil também, né? Essa coisa da Bahia, né? Do Axé, Afoxé, Filhos de Gandhi, que é muito presente desculpa eu te interromper, mas incrível, né? Eu achei a banda incrível e a percussão, né? Aquela cozinha tava demais, demais, demais. E como tu falou, né? Ele trazer esses clássicos, cantar Odara, ou Itapuã, lindo, lindo. Foi emocionante nesse sentido e ver... sair de lá, nossa, se ele fosse o repertório, a vastidão da obra desse cara, é incrível. Ele poderia fazer uma semana um show sem parar 24 horas que teria repertório, né? Sim. E dentro disso eu senti, aí claro, se a gente fosse escolher, qual que eu tiraria, qual que eu colocaria, eu senti falta, eu adoraria que ele tivesse tocado Gente, que para mim é uma das músicas mais incríveis da música popular brasileira, assim, eu acho genial. E Gente é para brilhar, não é para morrer de fome. Gente, isso é incrível, é incrível, é incrível. Mas que bom que a gente está podendo testemunhar esse cara que está aí há tantos anos, né? Ele é um símbolo, acho, de coragem, de artista, de criatividade, que impulsiona tantas gerações, né, Mauro? Impressionante. Sim, com certeza. Vai fazer 80 anos agora, né? E tá lá com a voz maravilhosa, impecável a voz dele. Isso é outra coisa incrível, né? Porque alguns desses caras, a voz
A voz envelhece, é natural isso. A gente é profissional da voz e a gente sabe desses cuidados que tem que ter. E a voz do Caetano tá igual, tá impecável. Isso Isso também é aí. surpreendente. Bom, vamos falar de Débora Finocchiaro, então, né? Vou de Caetano para Débora. Ah, tamo bem. Eu fui pesquisar alguns dados, assim, porque às vezes a gente precisa, né, pegar, assim, que ano foi aquilo, né, muita informação e tal. E aí eu fui no teu site, que por sinal é muito legal o teu site, parabéns, ele é super bonito, informativo, assim, do teu trabalho, tem toda a tua trajetória ali. Eu recomendo às pessoas que deem uma olhada no site da Débora. E ali tem a tua biografia e diz que tu começou no teatro em 1985 Sim. e é bacharel em interpretação teatral pela URGS. Entre aí vem uma lista de peças de teatro, filmes para o cinema, minisséries para televisão. A parte de premiação, então, é uma lista enorme, né? Então é uma trajetória muito interessante, né, que tu tens no teatro brasileiro, mas com sede em Porto Alegre, né, Débora? É. E aqui diz que é, em 93 foi que tu fez o Pois é Vizinha, que eu acho que é o teu maior sucesso, digamos assim, né? O teu maior hit no teatro é Pois é Vizinha ainda, né? Pois é, olha só, eu fiz essa peça para me formar na faculdade, isso é muito curioso, e é uma sorte, né, porque na época, em 92, para o trabalho de conclusão, tinha que ser um espetáculo que tu não podia ter um diretor de fora. E foi difícil convencer a minha orientadora que esse texto daria para ser, porque tinha que ter uma pesquisa por trás, e eu me lembro já na época, eu já vivia de teatro, então eu já circulava com espetáculos, já era o meu ganha-pão, bendito seja. E, e aí a desculpa que eu encontrei, ou melhor, a pesquisa que eu embasei o trabalho foi diálogo com personagens imaginários. E aí deu certo. A minha orientadora, Maria Helena Lopes, uma das grandes diretoras da história do teatro brasileiro, né, que era minha professora na época, a Maria Helena topou e aí eu fiz, e eram pouquíssimos dias. E no dia que eu apresentei, porque o Pois é Vizinha é baseado em Una Donna Sola, de Dario Fo e Franca Rame. Para quem não conhece, gente, Dario Fo e Franca Rame foram um dos grandes dramaturgos, ele, um dramaturgo, e ela, uma dramaturga incríveis do nosso tempo, né? Eles morreram não faz muito tempo. Eles têm uma obra tão vasta e fala sobre questões sociais que dizem respeito a todas e todos nós, assim. E essa história, para quem não assistiu ainda, pois é uma dona de casa presa em casa pelo marido e um dia ela se depara com uma vizinha que mora no prédio em frente, começa a contar a vida dela e o simples cotidiano vai dando lugar ao patético ou à vida real, vamos dizer assim, né? Aí a gente começa a ver que essa mulher, ela apanha do marido, ela tem um bebê que ela cuida, que chora o tempo inteiro, tem um cunhado semi-paralítico e tarado que ela tem que cuidar, e é um horror, na verdade é uma tragédia e de morrer de rir. Então, olha a imagem que tu consegue, essa é bem antiga, que legal. Então, essa imagem é de um curta-metragem que a gente fez por histórias curtas da RBS TV, porque o Leozinho Sassin, quando ele viu o Pois é, ele disse: ah, não, Débora, a gente tem que fazer um curta-metragem dessa peça, e a gente fez. Aí tem o cenário do Vicente Vaqueiro, a gente gravou num estúdio na Santana, se não me engano. E era uma equipe enorme. Esse tapetinho eu tenho até hoje. Aí eu uso no espetáculo. Então, gente, e essa peça a gente veio a descobrir que é uma das é um dos solos mais longevos da história do nosso país, né? Porque são 28 anos de trajetória. E eu já apresentei mais de 600 vezes, é muito doido pensar nisso, né? E tu ainda Mas apresenta, Débora?
Ainda apresento. Quando eu acho que acabou, porque eu faço vários outros espetáculos, né? Aí quando eu acho que acabou, não vai mais ter. Aqui tá o baú do Pois é Vizinha, aqui atrás de mim tem um baú com parte do cenário do Pois é. E grande parte dessas pastas que vocês estão vendo aí são matérias de jornal do Pois é Vizinha, que até hoje eu tenho muitas escaneadas, mas ainda a gente guarda os originais. Quando eu acho que não vai mais rolar, alguém me procura querendo o espetáculo, né? Querendo comprar o espetáculo. E é tão louco isso do teatro. Eu usei a palavra louco, mas é porque é tão mágico, porque o teatro nunca se repete. Né? A gente está gravando aqui, esse programa vai ficar gravado, vai ficar registrado, o cinema é registrado, as obras fonográficas, mas o teatro tem esse elemento da performance. Então, ele vai se transformando, se tu vai querendo que ele se... Claro que, independente do artista querer ou não que se transforme, vai se transformar. Cada espetáculo é um. E tem pessoas que já assistiram, pois é, imagina, mais de 600 apresentações, tem gente que já assistiu mais de 30, 40 vezes. E o engraçado imagina, 28 anos. Crianças que assistiram, às vezes vão assistir com seus filhos. Então é uma peça que atravessa gerações. E enquanto eu faço ela, vocês viram lá o meu cabelo, por exemplo. Hoje eu tenho o cabelo assim, branco, e que é uma delícia não pintar o cabelo. E eu tinha o cabelo comprido e essa minha transformação física e emocional e espiritual também. E não consigo mais desvincular. É impossível desvincular o teu crescimento pessoal do teu trabalho. E acho que de Sim. qualquer ofício, né? Mas o ofício artístico, isso é diretamente interligado, assim, a qualidade do trabalho, como se manter com... Imagina, 28 anos atrás eu tinha um corpo que, na verdade, não mudou muito o meu corpo. Claro, eu tô com 55 hoje, mas eu me sinto quase tão ágil quanto. Eu tenho que ter mais cuidado para não detonar tanto o joelho. Claro, eu arrebentei os joelhos por causa dessa peça, porque eu me agachava muito, tem isso. Esses ossos do ofício, realmente, é literalmente os ossos que vão sofrendo. Então, como ter mais uma musculatura adequada para poder segurar o teu ofício, porque independente do espetáculo, o meu trabalho está muito voltado para a questão física, né, para o desenho corporal. Me interessa isso. Eu vejo muito o ator como um escultor do espaço. É como que eu pego esse quadro que a gente está vendo aqui e transformo ele. Como é que eu tenho domínio desse quadro que nós estamos aqui e levo ele da melhor forma possível para o meu espectador? Como é que eu desenho esse lugar? E para isso eu preciso ter um treinamento físico, um treinamento vocal. Então o trabalho do ator é um trabalho que sempre vai se aprimorando. A gente falou há pouco do Caetano, desse gênio, e ouvir a voz dele límpida. Hoje, o cara com quase 80 anos, é incrível esse lugar que ultrapassa o tempo e espaço convencional, né? Essa coisa da idade também, que a gente vive numa sociedade cujo o interesse político-econômico é que tu te sinta velho e acabado, essa coisa da aposentadoria, e as pessoas se aposentam e às vezes morrem porque não tem mais propósito. Então, acho que o entusiasmo Cala a boca, não fala, não berra, não... Ó, aí já tá. Aí, Já é outra aí tu tá em fase, cena. ó, da Maria. Aqui, sim, senhora. Outro cenário. Hoje já faz 1 mês, 12 de meia. E é incrível a atualidade desse trabalho. O quanto as pessoas seguem se identificando com ele e o quanto me trouxe para esse lugar também. Eu acho que esse espetáculo me trouxe para um lugar que hoje é a base das minhas escolhas, que é, através da arte, contribuir com questões cruciais dos nossos tempos, né? Essa crença na arte como um caminho de questionamentos e transformações real. Eu não tenho mais dúvida disso, Mauro, de o quanto a gente pode contribuir efetivamente para lançar novas perspectivas ou um outro olhar, outras reflexões. E isso na pandemia, então, ficou mais afunilado ainda com os trabalhos que a gente desenvolveu durante a pandemia sobre violência doméstica e de gênero, né, como o Confessionário Relatos de Casa, que é uma websérie que tem 27 episódios, todos disponíveis no canal do YouTube Confessionário Relatos de Casa, cada um com uma atriz, trazendo um relato real
sobre violência doméstica e de gênero. Também tem casos de pedofilia, etc. E o legal é que a gente fez isso durante a pandemia, porque eu emendei um assunto no outro, mas é tudo mais ou menos a mesma coisa, que é essa questão da violência doméstica, né? Que no Poesia Vizinha eu aprendi muito. Imagina, eu comecei a fazer essa peça, não existia a Lei Maria da Penha. Em 92 fiz para me formar, e graças a uma amiga minha, Alejandra Herzberg, me disse para eu fazer profissionalmente, eu fiz. E a Lei Maria da Penha começou muito depois, né? Ela foi, graças a Deus, aprovada, e hoje existe a Lei Maria da Penha e é bem executada, em grande parte, né? Nem em todas as situações e nem em todos os estados desse país, aliás, que vem piorando nos últimos anos, essa questão do cuidado à mulher, à vítima de violência, não só a mulher, a criança, homens, as vítimas da violência. E aí, quando eu me deparei na pandemia, dia 5 de maio de 2020, quando eu vi o número de feminicídio que estava sendo registrado durante a pandemia, eu me senti quase que na obrigação de fazer alguma coisa. E fiquei pensando o que fazer. Um espetáculo com atrizes contando relatos reais, ou como que vai ser? Não, mas não tem como fazer presencial. Aí veio essa ideia da websérie, e falei com a Gabriela Ribeiro de Souza, que é uma advogada para mulheres, né, advocacia para mulheres, ela é especializada nisso. Perguntei para a Gabi se ela me forneceria algumas histórias e o que ela achava da ideia. Ela topou na hora, chamei, aí eu pensei que precisava de um diretor de cinema junto comigo. Chamei Luiz Alberto Cassol, que é um grande parceiro, que eu admiro imensamente, que é um cara, além de ser um super profissional, é uma pessoa com uma ética, com um amor. Ele é incrível, meu parceiro. E a partir daí virou um projeto nosso e foi se agigantando. Começou de uma maneira, a gente fez um piloto, na qual eu fazia uma personagem da vida real, a Ana Paula, e contava um caso terrível, aliás, todos os casos são terríveis, e a gente dividiu, cada atriz conta um relato que é fornecido ou pela Gabi. Quando a Gabi fornece, a gente muda o endereço, o RG, né, características fundamentais da história para não expor a vítima. E começou a acontecer que na segunda temporada, que agora está rodando na TVE, o que nos alegra imensamente, estreou agora, terça-feira, a segunda temporada na TVE. Já teve a primeira temporada, que começou em janeiro, agora de 2022. As atrizes começaram a trazer relatos reais. Então, terça, essa estreia na TVE foi com o episódio da Cris Flores, que é uma atriz do Rio de Janeiro maravilhosa, uma atriz de teatro, de cinema, de TV. E a Cris conta a história dela. Ela quis trazer. Quando eu convidei ela, ela disse: Débora, eu tenho uma história, a minha história. E aí é uma porrada, assim. Ela contando, ela foi quase assassinada pelo namorado quando tinha 25 anos. E a outra pessoa que conta a sua história é a Valéria Barcelos, que vocês devem conhecer, essa cantora genial, essa artista maravilhosa. E a Val, de uma maneira muito corajosa, conta a sua história também, que é um dos episódios dessa segunda temporada, onde ela relata um caso terrível de pedofilia. Ela foi estuprada durante mais de 3 anos, seguidamente pelo primo querido da família, o que é super comum. E aí a gente começa a ver que essas histórias estão muito mais próximas da gente do que a gente supõe. E na terceira temporada, que já passou, que tem todos disponíveis com acessibilidade, libras, audiodescrição, a terceira temporada que a gente fez com a Lei Aldir Blanc também tem legendas em inglês, e por isso passou num canal 95 da LCT de Massachusetts, nos Estados Unidos, que para nós também foi muito legal, e agora eles estão também rodando a primeira e segunda temporadas. 5 das 9 atrizes contam as suas histórias. E a partir dessa websérie, a gente teve o retorno que mais de 30 mulheres denunciaram depois de assistir a websérie. Ou seja, de fato, a arte pode realmente contribuir e contribui para mudar de fato alguma coisa no meio desse caos, né?
E acho Certo. que nós, como artistas e como, não só como artista, cada um no seu ofício, porque tu já deve ter percebido isso, né, Mauro? Porque tu tá no teu caminho faz tempo. Tu é um cara que eu vejo que tá no teu ofício. Quando a gente descobre qual é a nossa história aqui nesse plano de existência, tem uma força tamanha, porque a gente de fato consegue mudar. Sair da caixinha, né? Sair da obviedade ou do que esse sistema diz pra gente ser ou querer, etc. Sim, certamente. E esses episódios, além da TVE, eles estão na web em que endereço para o pessoal poder conferir? É Confessionário Relatos de Casa. Tem um canal do YouTube, tem também no Instagram, no IGTV, tem todos os episódios. E é para todo mundo, e é isso, é para usar e abusar, sabe? A gente fez questão de deixar esse trabalho aberto, assim como um outro trabalho que nós fizemos durante a pandemia, que é o Invisíveis Histórias para Acordar, que aí traz relatos reais sobre grupos de mulheres invisíveis, prostitutas, moradoras de rua, presidiárias, e como foi um trabalho que a gente ganhou um edital Iberecena, que é um edital bem importante de cooperação entre países, a gente fez uma parceria com o Núcleo Casulo de Portugal e pelo Casulo trouxeram também relatos de ciganas e vítimas de tráfico humano. E aí também, esse trabalho eu fiz. Ó, tá aí o confessionário, ó, Tá aí o gente, tudo confessionário. disponível. E tem atrizes maravilhosas, ó, pra vocês terem ideia, tem Jussara Gaspar, Alice Ribeiro, Denizele, Caia Rodrigues, Andréa Cavalheiro, Tânia Farias, a Manu, que é maravilhosa, essa aqui, lá embaixo, a Manuela do Monte, que é uma atriz linda, maravilhosa, que faz televisão muito, 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 Suzy Martinez, essa jovem Mariana Marmontel, que é uma atriz incrível, super militante. A Tânia traz um relato pessoal que é uma porrada. A Tânia sofreu, cara, com 19 anos, um estupro coletivo, e ela conta isso. Ela já contava isso num espetáculo dela. Essas mulheres são muito corajosas. Aí tem na segunda temporada, tem Magda Leutzenbauer, que é a minha ídola, que é uma das artistas mais maravilhosas e completas que eu conheço na vida. A Magda, gente, talvez muita gente não conheça porque ela foi embora para Viena há uns 34 anos atrás. Ela é uma bailarina, linda de morrer, maravilhosa, canta fantasticamente e é a minha atriz do Bergman. Então, tudo que eu fizer na vida vai ter a Magda. E a pandemia nos permitiu isso, trabalhar com pessoas que estavam fora, né? Isso também foi... Nem tudo é tão terrível. Isso foi uma das vantagens da pandemia, a gente poder trabalhar com essas mulheres de fora. E entre elas, eu tive um dos maiores presentes da minha vida, que é a Amanda Gatti, que é uma jovem que não tem 25 anos, que virou a minha sócia. A Amandinha, eu conheci ela em 2019, enquanto estava fazendo meu último espetáculo presencial de montagem, que é o Diário Secreto de uma Secretária Bilíngue, que trata sobre a descartabilidade humana e menopausa, enfim, que a gente fez, que é um bebê, a gente só fez 19 apresentações, aí veio a pandemia, a gente não apresentou mais, mas vou falar da Amanda, não vou desviar para o Diário ainda. A Amanda, a gente se conheceu lá, que ela foi gravar, e a gente acabou ficando, conhecida, próximas, e a Amanda logo foi para a Itália e depois para Londres. E a Amanda virou a minha sócia, minha parceira, e a Amanda dirige junto comigo esse outro trabalho que eu falei para vocês, que é o Invisíveis Histórias para Acordar, que se o Mauro puder dividir aí com vocês também, ele tá no meu canal do YouTube, Mauro, com esse nome mesmo, disponível também para todas e todos. E o Invisíveis, além do audiovisual de 40 minutos, que além de atrizes lindas e maravilhosas também, como Patrícia Soso, que está morando em Portugal, mais 2 atrizes portuguesas, deusas, lindas. Tem no elenco Grazi Pires, das 50 Tons de Preta. Tem Elaine Regina, que é minha parceira sempre, que está em tudo que eu faço. Fernanda Copati, que além de cantora, é atriz também. A Denise Ovadia, que fez teatro durante muito tempo e parou. E eu resgatei a Denise, que é uma atriz, assim, de primeira. Tu deve lembrar dela, porque ela é das antigas.
E aí, junto com esse elenco da pesada, assim, tem até, não, gente, esse projeto aí que Mauro tá mostrando, entre uma das atrizes, Muito tá a minha prazer, mãe. sim. A minha mãe, que eu fui gravar uma das cenas, porque a gente fez assim, como trabalho. E aqui, o que vocês estão vendo aqui são imagens do Leandro Celister, que faz parte do projeto. O Leandro Celister é um super artista visual, ele é uma coisa, e é totalmente engajado também com as questões sociais, como vocês estão vendo, né? Ele tem esse projeto chamado Triste Cidade no Instagram, onde ele faz essas fotografias, né, dessas situações que a gente testemunha todos os dias da nossa vida, né, e às vezes a gente não quer nem ver ou finge que não vê. E qualquer pessoa pode colocar lá a hashtag, fazer sua foto e marcar o Triste Cidade. E o Lê é um baita de um artista, meu parceiraço, ele tá junto nesse projeto que, além do audiovisual, tem uma exposição que o Leandro fez e ficou um mês na Casa de Cultura Mário Quintana, e a gente fez também uma performance. E a gente fez, foi a nossa primeira. Isso que vocês estão lendo aqui, ó, se engravidar, arranjar alguém para ir buscar no hospital em uma casa, qualquer uma, isso são relatos, isso aqui são os 9 mandamentos das moradoras de rua, que a gente pegou do jornal Boca de Rua, que essas histórias vêm do jornal Boca de Rua e de uma trilogia da Rosina Duarte. A gente também tem várias imagens de diferentes cineastas no nosso projeto. Tem uma trilha das minhas irmãs Lori e Laura Finocchiaro, do Cal Neto, do Chico Ferretti. É uma baita de uma equipe, vou amar que vocês assistam, vou amar que tu assista, Mauro. E também é um trabalho que está na web para todo mundo assistir e que também tem suscitado muitas questões, sabe? E acho que a gente precisa falar sobre isso, sobre essas coisas, né, que a gente não quer ver, mas que é a nossa responsabilidade também de melhorar. Sim, tu tá trazendo tudo isso aí, né, no teu trabalho, e parabéns, né, por essa postura, assim, né, de se preocupar com isso, né, de unir o teu trabalho com esse propósito também, que é muito nobre. E eu tava aqui pensando, né, o Poesia Vizinha já dá para incluir naquela categoria dos clássicos gaúchos, né, que ficaram tantos anos em cartaz, como Tangos e Tragédias, né, que ficou também, acho que o mesmo tempo. Segue, né? E segue agora com o Ike, né, e a Esbórnia Contra-Ataca e tal. O Bailei na Curva também tem mais de 30 anos já, né, acho que já Sim. Passou dos 30, né. E o Poesia Vizinha tá com 28, né? Então já tá grande. na categoria dos clássicos. Mas que legal. E, bom, mas também a tua carreira no teatro, Débora, é muita coisa pra gente falar, né? A gente precisaria uma série, Débora Finocchiaro, para falar de todas as peças e coisas que tu fez, né? Mas vamos falar de algumas coisas, né? Também tem cinema, né? Tem vários filmes que tu aparece, como A Matadeira, do Jorge Furtado, Nossa Senhora do Caravaggio, direção do Fábio Barreto, enfim, vários deles. Tu quer falar de algum especificamente? Algum filme que tu queira comentar que tu fez, além dessa websérie muito legal aí que tu acabou de falar? Algum filme que tu queira destacar aqui? Depois a gente passa para televisão também. Sabe que eu adoro cinema, né? Espero fazer muito, 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 muito mais. Um filme que não é um super filme, mas eu acho que é muito importante no que ele traz. É um filme de um jovem diretor também, o Alex Duarte, que é o Cromossomo 21. O Alex conheceu uma vez, ele era jornalista, ele conheceu uma menina com síndrome de Down e a partir daí ele começou a construir a história dele. E ele fez esse filme. E eu tive o prazer de fazer uma personagem que é a mãe da protagonista. Aí agora eu lembrei de um fato. Quando eu fui ver o filme no cinema, para minha surpresa, eu não sabia.
tem uma cena que eu faço e que a trilha da cena era quando tudo quando mais de calma, até quando, do Lenine. Eu quase morri quando eu vi, porque eu amo Lenine e amo essa música. E quando eu vi, foi muito emocionante. Eu vi no Rio de Janeiro a estreia. Teve a primeira vez que eu vi o filme montado, porque foi um filme que foi feito em etapas, assim. E eu destaco esse filme pela importância do seu tema, por trazer várias pessoas com síndrome de Down no elenco. E aí eu ganhei várias amigas e amigos com síndrome de Down. Amo amigos que eu tenho até hoje, vou ter para sempre. E esse projeto acabou se tornando, esse filme acabou se tornando um projeto que o Alex Duarte leva adiante e virou a vida dele. O Alex hoje, ele é completamente militante dessa causa e fez disso a história. E a sua trajetória tem sido baseada nisso. E muita coisa ele já conquistou e já levantou e transformou a partir do seu olhar e do seu ímpeto e volta é esse filme. E foi maravilhoso fazer, foi emocionante. Eu acho que isso foi 2000, não me lembro se foi 2014 que ele ficou pronto. E ela, a coisa mais linda, cara, ela é a protagonista do filme. Eu olho e me emociono, dá vontade de chorar, assim, porque foi tão forte, tão profundo. Então eu destacaria esse trabalho, sabe? Eu sei, ele estava na Netflix, uma época, não sei se continua, mas é um trabalho muito interessante de ser visto, que é Aqui o diz que é Cromossomo 21. 2016 o filme. Então, foi finalizado em 2016, mas a gente gravou antes, sabe? Como eu falei, foi feito em etapas, porque ele teve dificuldade em... Não é assim, né, fazer cinema, né, Mauro? É tudo muito caro. São milhões, é tudo fortunas. Com um filme tu faz 6 espetáculos de teatro, é uma outra realidade, né, o cinema. Sim. É uma linguagem caríssima, assim. E o Alex conseguiu finalizar em 2016, exatamente. E segue aí nessa história com esse filme, que se tu não assistiu, te aconselho a assistir, que é muito interessante, muito. Tá bem, então, Cromossomo 21, tá aí a dica então, né, entre tantas que a gente está passando para vocês aqui nesse papo com a Débora Finocchiaro aqui no The Borba Cast. The Borba Cast, que amor! Adorei! Ai, Mauro, quanta coisa, agora veio tanta lembrança de ti, meu Deus do céu. Tu lembra Tu é a história da rádio nessa cidade, nesse estado também. Nossa, a importância que tu tem é incrível, desde a Ipanema, uma das melhores rádios que já teve nessa cidade, sem dúvida, tu estava lá junto. E que faz falta hoje, né? Oh, não tem mais, né, Mauro? Não tem mais, gente. Que é isso? E tu lembra que uma vez a gente gravou umas coisas na rádio, mas aí já foi na Felusp, antes da Pop Rock, que eu te chamei para gravar uns textos, porque já tinha uns comerciais que rodavam na rádio contigo, né? A locução era tua. E aí eu dizia, mas, putz, essa voz aí... Eu preciso usar essa mulher, no bom sentido, né? E aí eu te chamei para gravar uns textos para rádio. Aí tu ia seguidamente lá, né, gravar e tal. E a minha ideia era que tu fosse locutora. Então, eu fiquei muito afim na época de virar locutora de rádio, mas essa vida é muito sábia também, né? Os caminhos que a gente... Com certeza eu teria ido para outro rumo, porque é muito envolvente o trabalho, né, Mauro? É um trabalho, é um emprego, digamos, é um compromisso diário. Com certeza não seria quem eu sou se eu tivesse ido por esse caminho, que poderia ser, né, essas possíveis escolhas e trajetórias, né, que a vida se apresenta. Mas eu fiquei muito afim, me lembro, aliás, que eu fiquei muito feliz com essa possibilidade na época, ainda mais pelo teu crédito, assim, né, de tu ter apostado que eu poderia fazer essa função. Mas ainda bem que não foi, né, talvez, sei lá o que seria hoje. Tá tudo certo, tá tudo no lugar. O Rádio Gaúcho perdeu ali uma grande locutora.
Ó, tu sabe eu vivo disso também, né? Eu sou locutora mesmo também. Tu Há grava bastante tempo. comerciais? Muito, muito. E é ótimo, porque sempre é uma grana a mais e com essa coisa de ter um bom microfone, eu tenho um Apogee que eu uso no meu iPhone e eu gravo tudo na minha casa, em qualquer lugar, ou quando eu viajo. Nossa, é um sarro, né? Porque tu é locutor, tu sabe. Grava embaixo de cobertor, dentro de armário. A gente inventa os estúdios na hora, né? Sim. E vou te dizer que é um dos melhores trabalhos, como eu viajo muito com os espetáculos, na pandemia não, né? Quanto trabalho eu fiz embaixo de cobertor, na cama do hotel, assim, uma cabana se ajeitando para conseguir fazer a tal da locução, para sair um áudio bom, né? Mas graças à tecnologia, esse Apogee, por exemplo, é um microfone excelente, fica uma qualidade impecável, assim, então, graças a ele eu continuo trabalhando para o Brasil inteiro, que é uma outra coisa legal, né, Mauro? Sim. E sabe que E uma coisa que tu falou do site, fiquei feliz que tu achou bonito o site. Eu não entro muito, né? Quem cuida é a Gabinha, que trabalha comigo na minha companhia de solos e bem acompanhados. Ah, mas eu tenho uma grande dificuldade no site, é de como colocar algumas coisas, a gente não sabe dividir. Tipo, tá, mas como é que coloca a websérie? Tá, mas como é que coloca o show da Lori que a gente fez? A Lori, minha irmã, Mauro, ganhou um palco na Casa de Cultura Mário Quintana. E a gente fez um show ano passado para a inauguração desse palco, que eu fiz com a Júlia Reis, que é aquela cantora linda, gatíssima, que toca violino fantasticamente, canta maravilhosamente, é linda de morrer. E a Ismalha. A gente fez essa formação, foi uma ideia assim de fazer uma formação insólita e a gente fez um show só com as músicas da Lori, uma releitura. Então eu tocando também, tocando violão, tocando percussão e cantando. A Ismalha tocando muito e canta, que é para mim, a grande cantora de rock, uma das grandes do Brasil, aliás. E a Júlia, com o seu violino, com aquela outra voz, que é uma voz meio The Voice, assim, que ela tem, uma baita de uma voz, aliás. E aí tá, onde é que coloca? Tá lá no canal do YouTube da Lori, mas como é que eu coloco no meu site? Eu já tenho lá uma aba que é as irmãs. Então tem várias coisas que eu não sei onde colocar. Mas tem esse é o único problema de ter essa questão multimídia, assim, né? Que eu fui me espalhando dentro da área artística, de fazer diferente, de transitar em diferentes linguagens, o que sim. me deixa feliz, que eu gosto, adoro, aliás, poder transcriar as linguagens, né? Sim. Tu falou na tua irmã, a Lori, vamos falar nas irmãs, então, as irmãs Finocchiaro, né? A Lori, eu convivi pouco com ela, assim, inclusive vi muito pouco ela tocando, porque ela morreu muito jovem, né? Ela morreu com Hum, 30 e poucos anos, eu acho, né? sim, Trinta e cinco, 33 anos. 33 ela tinha? Aham. Porque ela era do rock, né? E naquela época ali a gente começou a ter um contato com as bandas e eu me lembro dela, assim, mas eu não cheguei a estar com ela muitas vezes, assim, né? Mas ela tinha um trabalho, ela era assim, do rock roots, né? Ela era rock and roll mesmo, né? Total. Não só no som, mas a vida dela também, né? E infelizmente ela contraiu a AIDS, né? E eu acho que foi uma das primeiras pessoas em Porto Alegre que eu fiquei sabendo, assim, que tinha morrido em decorrência da AIDS. Legal esse resgate que tu conseguiu fazer e trazer a música, né, para as pessoas conhecer e tal. Sabe que imagina, ela morreu em 94. Minto, em 93 a Lori morreu, em 94 quem morreu foi Caio Fernando Abreu. É, e em 94 a gente lançou o CD dela. E a Lori assumiu essa história do HIV. Ela já era, sempre ela foi, eu vou dizer usar a palavra contramão, mas ela sempre foi ovelha negra, assim. Ela fazia a moda dela, ela fazia as roupas dela, ela era uma figura muito impactante, era linda, claro, eu acho ela linda, linda, linda.
Tô aqui procurando se tem uma foto para mostrar para vocês dela. Ela era uma gata e a Lori foi muito revolucionária na história dela. E ela tocava baixo e ela compunha também. Então, esse CD, Lori F. Band, que tem no meu site, tem disponível todas as faixas do CD. É um CD, ele é antológico, é um super trabalho, né? E além da Lori, tem o Marcinho Ramos, que para mim foi um dos maiores guitarristas que eu já conheci na vida real. O Marcinho, que era, além de ser guitarrista da Lori, ele era da Bandalheira, que morreu de AIDS logo depois da Lori. Foi uma leva, né? Essa geração foi decepada pela AIDS, né? E também tem o Quindim, que está vivo, bem vivo, que era o parceiro número 1 da Lori. Nesse CD traz também Chico Ferretti, que é outro monstro da música. Impressionante o Chico. Ele canta e toca. Ele é outro cara que eu acho é um dos maiores talentos que eu já tive a oportunidade de conhecer. Tá aí a Lori. Essa mulher linda. Essa foto feita pela Fernanda Chemali, que é nossa amiga irmã, que graças a Fernanda Chemali, a gente fez o CD, eu e a Fê, a gente fez um FUNPROARTE, ganhamos e conseguimos fazer o CD da Lori, que ela já estava gravando quando ela estava já doente, ela morreu e estava finalizando a gravação. Eu acho que era Estúdios da Eger na época, com o Bruno Klein, meu Deus do céu. E aí eu lembro, no leito dela, no hospital de clínicas, eu disse, Lori, eu juro que eu vou finalizar. Eu prometi a ela que eu finalizaria esse CD e consegui finalizar, junto com a Fê. A Laura, minha outra irmã, que é música e compositora genial e que está viva, muito viva, ela mixou. A Laura também foi fundamental nesse processo. E a gente conseguiu fazer o CD Lori F. Band, que teve um impacto na época. A gente conseguiu lançar o CD e lançar também pela Velas. A gente conseguiu a parceria da Velas e fizemos alguns videoclipes. A maioria desse material está disponível num canal do YouTube da Lori, que ele não é muito alimentado porque a gente não dá conta. Nem eu, nem o meu sobrinho Ricardinho, que se transformou num baita de um produtor de música, o Ricardo Finocchiaro Bolsoni. O Ricardinho é dono da Abstract, que é o filho da Lori, o herdeiro, que é o amor da minha vida, meu sobrinho. Parece que eu tô falando de uma criança, mas já tá com mais de 40 anos, o Ricardo. E é um baita de um cara, virou um homem maravilhoso. Então a gente não dá conta, na real, de alimentar muito o canal do YouTube, mas lá tem alguns dos clipes. Se não me engano, tem esse show que a gente fez na Casa de Cultura Mário Quintana e tem um documentário. Daí o que aconteceu? Importante falar para vocês o seguinte: aconteceram 1 milhão de coisas, tudo isso foi uma tragédia, né? Não tem nada de muito romântico, foi terrível, foi terrível. Na época não sabia o que era AIDS, então a minha mãe sofreu muito preconceito, muita gente parou de ir na minha casa porque achava que se contaminava com o ar, e foram tempos bem dramáticos, mas que foram também fundamentais para construir quem a gente é hoje. E vendo a minha mãe hoje, que vai fazer logo 85 anos, se transformou numa mulher. Nossa, minha mãe é demais. É demais. Como eu falei para vocês, ela tá até como atriz no Invisíveis Histórias para Acordar, que eu ia contar essa história, acabei não contando. A minha mãe é minha amigona, virou uma mulher incrível, amada, querida, viva, muito viva. E esse ano, o que aconteceu? Ano passado, perdão. A Cida Pimentel, que ela é a coordenadora de música do estado, se não me engano, né, Mauro, para não mandar uma informação errada pro pessoal, eles estavam botando alguns nomes nos palcos da Casa de Cultura Mário Quintana e a Cida sugeriu para o Diego Grossman, que hoje é o diretor da Casa de Cultura, que, aliás, é um cara que ele tem uma força, ele está fazendo um trabalho gigante na Casa de Cultura Mário Quintana. A casa tá viva. O Diego Grossman topou, esse querido diretor da casa, topou o nome da Lori, e então esteve o palco Lori F. A partir daí, Diego e eu nos conhecemos e começamos a trocar ideias e surgiram as ideias. Então a ideia era fazer uma exposição que ficou 3 meses. Essa exposição ficou na Casa de Cultura Mário Quintana, numa sala.
ficou lindíssima. Isso tem esses registros. A gente fez um Instagram para a Lori, que também a gente não consegue alimentar muito, mas tem lá vários registros. Trazendo uma exposição assinada pela Joana Alencastro, que é uma jovem que não conhecia a Lori. Isso foi muito legal. Então a Joana fez o trabalho de curadoria sem ter esse olhar tão íntimo, o que eu acho que foi bárbaro. E o Diego bancou, eu já tinha a ideia de documentário, mandei para ele um pré-projeto sobre um documentário que eu quero fazer. Há anos eu tenho um pré-projeto, que é um documentário teatral sobre a obra da Lori. Para falar disso, de uma mulher, falar de AIDS, que não se fala mais disso, né? Parece que ninguém mais tem AIDS, que é outra questão gravíssima, que não parece que não existe e está assim de gente contaminada, para falar sobre hipocrisia, para falar sobre escolha, para falar o que é ser artista num meio machista como rock and roll, e etc, etc, etc. E aí eu falei sobre isso com o Diego adorou a ideia e chamou um diretor para fazer um mini-doc. E esse diretor é o Fred Ristori, que é outro jovem, fofo, querido, um baita de um diretor e ator também. E o Fred fez o doc, Sinal de Alerta é o nome, porque era o nome do último show que a Lori fez no Araújo Viana, antes de morrer, chamava-se Sinal de Alerta. E ele colocou esse nome no documentário, e, gente, tá lá no canal do YouTube da Lori e no canal do YouTube da Casa de Cultura Mário Quintana. Ele tem 20 minutos e é excelente. Mauro, é imperdível. O documentário que o Fred fez é genial, genial, genial. Assim, a gente ficou muito comovidos com isso. Então isso também fez parte dessa homenagem. E na medida que ele foi entrevistando a minha família, a minha mãe, meu mano, né? Eu tenho um irmão, o Charles, que a gente chama de Nino também, a Laura e eu, e mais outras pessoas que fazem parte do documentário. No dia que o Fred foi na mãe e entrevistou ela, porque a mãe me ligou e disse: Debbie, o Fred vai vir aqui, o que que eu falo? O que eu falo? Não sei muito o que dizer. Fico meio assim, eu disse: mãe, fala o que tu quiser. Essa é a ideia. Não esconde nada. O que tu quiser dizer, o que foi bom, o que foi ruim, fica à vontade. E a mãe se sentiu à vontade com o Fred. E depois que ele esteve lá, porque o Fred também é um doce de menino, ele é filho do Marcelo Ristori, outro grande diretor de teatro, né? A mãe disse: Debbie, isso foi terapêutico. Olha a Lori, bem nova, fazendo... Ai, meu Deus! Um show no Porto de Elisa, eu era backing da Lori. E ela... E a mãe disse que foi uma terapia, que foi uma cura ter feito. Então esse processo do ano passado, com esse resgate da Lori, trouxe muita saúde para minha família. Foi muito importante. E além do que, tá trazendo a obra da Lori para outras gerações, né? E fez renascer esse trabalho. Não é renascer a palavra, mas é um resgate desse trabalho que a gente espera e vê o quanto ele é moderno. Eu mesmo uso a música da Lori em vários trabalhos que eu faço. Como eu falei no Invisíveis, tem a Baleada Noturna, faz parte, é uma trilha, porque a letra diz: você vai ser obrigado a me escutar. Não foi à toa que eu ganhei todos aqueles números. Não foi nada fácil, minha pele tive que arriscar. E a saúde mental quase quis me abandonar. Não me olhe desse jeito, é melhor nem olhar. Todo mundo tem defeito, não me venha espionar. A curiosidade já deixou muita gente histérica. A mentira e a luxúria fazem parte da indústria bélica. Exonero a política, odeio a polícia e a corrupção. Essa falta de tato deles com a população. Não me olhe desse jeito, é melhor nem olhar. Parabéns! Muito bom. Não, o título, o nome Baleada Noturna é um achado, né? É incrível, porque faz a ligação ali com a balada noturna, né? Não, e porque ela foi baleada noturna, ela foi baleada, a Lori era da pá virada, né? Importante dizer isso. E também esse documentário que eu quero fazer um dia é para falar sobre isso, sobre as cegueiras voluntárias e involuntárias, sobre o quanto a Lori foi junkie e ela morreu em decorrência da AIDS, mas foi por causa da cocaína. E então é importante falar sobre isso. Eu não sou nada moralista, imagina. Não é uma questão moral, é uma questão real de ver o uso
tanto da cocaína quanto dos remédios, né? Sim. Dos remédios que estão lícitos. Então, que a gente, cada dia tem mais gente tomando remédio, meu Deus. E aí, me interessa falar sobre essa cegueira voluntária, quando eu não quero ver. E eu me lembro, a Lori, quando ela estava já assim, um palito. Ela já estava com a imunidade, tinha ido para o saco. Ela já não tinha mais força. E aí ela não tinha mais como fazer uso da droga, do pó, né? E ela me falou, Débora, eu fiquei, agora que eu parei, e eu parei porque eu não conseguia mais, porque não tinha mais veia, não tinha mais nariz para fazer uso. Ela falou, eu tô lembrando quem eu era há 15 anos atrás. Eu fiquei cega todo esse tempo. E isso é muito importante da gente falar, Mauro, porque isso é muito comum. Tá cheio de cegueira escolhida. Tanto que esse número imenso de uso dos remédios lícitos, de pessoas viciadas em remédio para dormir, para acordar, para ficar feliz, para transar, para tudo. Então, como que a gente consegue tirar esses véus e ter mais consciência e clareza cada vez mais e incentivar o outro a ter mais clareza? E a cegueira pode vir de várias maneiras, não é só através da droga, né? Através da fofoca. A fofoca é ótimo para não cegar, falar do outro, né? Esse costume de falar da vida alheia, falar mal, né? Porque quando eu tô falando do outro é porque eu sou melhor do que o outro. Então isso é um outro lugar também, a gente se coloca, ou a gente achar que é melhor do que o outro, porque enfim, tantas formas de ficar cego diante do que importa, e aí a gente vê esse país nesse caos. Porque se a gente tivesse mais consciência, se a gente tivesse mais educação, mais solidariedade real, a gente não ia estar nesse caos. Pelo menos eu acredito que não, né? Com essa coisa no poder, esse troço que a gente... Poder. Chega a ser quase uma piada, parece ficção o que a gente está vivendo hoje, né? Sim. Então acho que a gente tem que se ajudar para tirar esses véus que estão nos nossos... ser mais... e exercitar a nossa cidadania com humildade e grandeza. Porque quando eu falo de humildade não é eu que sou menos, né? Não, acho que é ter consciência do gigante que somos. Nós somos enormes, nós podemos muito mais do que a gente imagina. A gente pode ser o que a gente quiser. E tanto que tá aí, né? A ciência já provou que é a mente que faz o cérebro, não é o cérebro que faz a mente. É a mente, é o que a gente pensa, é o que a gente intui, e isso vai mandando para o nosso cérebro, vai ativando partes do nosso cérebro, vai mandando mais sangue para aquele determinado lugar. Então, quanto mais tu focar no que tu quer, enquanto menos coisas horríveis a gente fica pensando, enquanto mais a gente vai limpando as nossas mágoas, as nossas dores, mais a gente vai ficando propício a ter mais lucidez, mais clareza e mais alegria, não aquela alegria de ha-ha-ha, né? Mas uma serena alegria de viver, que afinal acho que é o que todo mundo quer, no fim das contas. Eu vou lançar tua candidatura à presidência da República, Débora. Mauro. Vamos lançar a candidatura da Débora para a presidência. Mas estava falando das tuas irmãs, as irmãs Finocchiaro, né? A Laurinha já convivi mais, porque ela ia na rádio. Eu me lembro dela sempre chegando na rádio com um violão. Ela andava com o violão nas costas, né? E eu via ela vindo ali o estúdio da Bandeirantes FM, onde a gente começou e tal. Era ali na José Bonifácio. Então ela vinha pela José Bonifácio com o violão nas costas, assim, caminhando ligeirinho, né, para ir na rádio e tal. Então eu tenho essa lembrança da Laurinha, que está há muitos anos já em São Paulo, né, ou no Rio que ela mora. Ela foi para São Paulo há 40 anos atrás, e aí ela teve bastante destaque na carreira dela. A Laura participou do Rock in Rio e trabalhou em vários programas, e a Laura se tornou a pioneira nesses reality shows. Desde o primeiro que teve, não era Fazenda, era aquele outro, Casa do Artista. A Laura era que fazia as trilhas, e aí foi muito louco, ela ficou mais de 10 anos inserida nesse meio. Ela fez a Casa do Artista, que era SBT, eu acho, desde o primeiro,
Aí depois ela ficou naquela fazenda anos também, e isso desviou um pouco ela. Não, ela nunca parou de fazer a obra dela, né? Mas claro, era um emprego, então com certeza isso desviou no sentido de não estar diretamente ligada à sua própria obra. E a Laura ganhou um know-how incrível nessa área. E é uma baita compositora, né? A Laura tem mais de 1000 músicas gravadas e compostas. Eu também, eu faço uso da. Eu aproveito muito a obra das minhas manas, né, Mauro? Eu coloco as Sim. músicas das minhas manas em tudo o que eu faço. A trilha do Confessionário é da Laura, ela tá na trilha do Invisíveis, ela tem uma música incrível que é Dinheiro, que eu amo, que tá em algumas das minhas obras, e entre elas no Invisíveis também, ou no Sobre Anjos e Grilos, no Caio do Céu, que é um dos espetáculos que eu amo, que eu faço sobre a obra de Caio Fernando Abreu, que eu faço em parceria com o Fernando Cessé, com direção do Luiz Arthur Nunes, que era amigão do Caio também, e a Laura fez algumas parcerias com o Caio, então tem algumas músicas dela com letras do Caio, eles eram amigos, né? O Caio, aliás, era bem... era amigo da Lori, e uma curiosidade, aquele livro Onde Andará, Dulce Veiga, tem uma personagem que é inspirada na Lori, que é a Márcia Felácio. Quem já leu Onde Andará, Dulce Veiga vai entender um pouco essa informação que eu passei agora. Certo. Débora, não dá pra gente falar tudo, né? Porque é muita coisa. Para um programa só, é muita história, muita vida, né? Mas eu queria que tu falasse ainda sobre televisão, porque tu fez várias coisas, minisséries na Globo, né? Tu fez Incidente em Antares, Comédias da Vida Privada, A Casa das Sete Mulheres, entre tantos outros, né? Contos de Inverno. Então eu queria que tu falasse de algum desses espetáculos, porque, claro, não dá para falar de todos, né? Mas ou se é algum que eu não citei aqui também. Então, como eu falei, eu adoro atuar, né? Adoro, 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 seja onde for, se é na câmera, onde é, adoro, amo. E ser atriz, né? Essa coisa de se emprestar para outro lugar. E essa coisa da TV foi legal também. E esse incidente em Antares, eu lembro que eu fiz, poxa, quantos anos tem isso? Tem séculos. Foi 94. E imagina, gente, em 94 foi tudo muito junto, bem no ano que a gente estava lançando o CD da Lori, foi uma experiência, assim, foi tudo muito sazonal, eram pequenas participações, não foi nada imenso, nem relevante, assim, mas eu lembro uma coisa que eu adorei fazer todos, assim, mas é que a gente vai, nossa, como eu prefiro, eu ia dizer, vou dizer, como eu prefiro ser quem eu sou hoje do que quem eu era, porque a gente vai mudando, né? Essa coisa de ser artista tá muito. Tem muita fogueira de vaidades, assim. Aí eu me lembro que tinha algumas inseguranças. Eu lembro quando eu tive no Projac, algumas vezes tinha uma coisa que eu não. Que é super legal, mega profi, incrível, mas tem um lugar ali que é muito estranho, que tem essa coisa do estar, né? Celebridades. Ai, meu. Eu não. Hoje eu sei lidar melhor com isso, mas era. Teve também um quantum de sofrimento em meio a isso, sim. De se sentir da baixa autoestima, ou se sentir não à vontade. Mas sempre na hora de rodar era legal. Sempre isso foi bom, né? Sempre gostei. Mas cada vez é melhor. Mas eu lembro uma série que foi do Paulinho Nascimento, do Paulo Nascimento, que passou só a primeira temporada no GNT, que A era série Animal. Animal. Foi tão legal de fazer isso. Eu lembro dessa personagem, assim, eram poucas cenas também, mas foi uma experiência muito, muito legal. Agora tu falou qual que tu destacaria, né? Eu me lembro disso, de como foi feita. Era uma galera daqui, uma equipe aqui do Sul. Muitos trabalham fora também, que se tornaram
né, uns super profissionais. O Berra, que era o diretor de fotografia, trabalha direto na Globo também. E o Paulo Nascimento mesmo, né, ele tá a milhão como diretor e roteirista. Um dos donos da Acorde Filmes, né, que também o meu parceiro Luiz Alberto Cassol faz muitos trabalhos lá com eles, a Marilane, a Anne Siderman. E eu me lembro do cuidado desse trabalho, assim, da equipe, o quanto foi, como eles eram, não sei, e a personagem também era muito legal, porque ela era uma personagem contraditória, misteriosa, assim. Eu lembro que foi muito, muito, muito legal ter feito esse trabalho, entre outros. Espero fazer muito ainda em todas as linguagens, né? Certo. Débora, Eu sei que depois que a gente falar, eu vou dizer, putz, por que eu não falei aquilo? Vou começar a lembrar de um monte de coisa. E eu disse, ai, por que eu não lembrei daquele para contar para ele, aquela curiosidade? Mas como tu falou, né? É tanto assunto que não tem muito como a gente abordar tudo, né, Mauro? sim, mas eu já deixo aqui o convite para a gente fazer mais uma, pelo menos mais uma, né? Pelo menos Vou amar. se tu topares, a gente marca outro dia e continua esse papo que foi muito legal. É, não só por te rever, assim, mas por ouvir todas essas coisas e também a maneira como tu te entrega para as coisas que tu faz, né? A intensidade que tu coloca e essas pessoas todas maravilhosas que tu consegue ir juntando pela vida, assim, né? Pela vida fora. Muito legal. Então, te agradeço muito aí esse papo, Débora. E vamos deixar combinado, então, que a gente faz uma outra sessão aí quando for possível, certo? Eu vou adorar. E lembrei que na pandemia a gente fez também com o Cassol, falei do Cassol. O Cassol, ele adora o meu trabalho e tal. E ele fez um doc chamado Débora, o Ato da Casa. E nesse doc, que aliás a gente viu ano passado na Casa de Cultura, foi tão emocionante. É só eu falando, que nem nós estamos aqui, e ele vai trazendo trechos de alguns dos meus espetáculos de teatro. E é muito curioso, assim, foi um presente do Cassol, na real, né? Ele me chamou, eu disse, Cassol, contigo eu faço qualquer coisa. E foi uma experiência e tanto, sabe? Que é cinema, passou no Festival de Gramado, foi super legal, quando foi em 2020, passou em Gramado esse longa, e muito corajoso da parte do Cassol como uma valorização da questão do ator de teatro, sabe? Porque a minha história vem muito do teatro também. Então, eu lembro nessa sessão da Casa de Cultura, tinham alguns jovens, algumas jovens, e foi tão bacana, assim, veio um grupo de jovens e me disse, meu Deus, depois de ver isso, eu vou fazer. Eu não vou mais ter medo de fazer o que eu quero fazer, eu vou fazer, eu quero fazer cinema, eu vou fazer, como tu me ajudou. Aí quando a gente tem esses retornos, é tudo que a gente precisa, né, Mauro? Eu acredito que tu também é um grande incentivador para muita gente, assim, fazer o que tem vontade de fazer. Então, acho que é isso, né? A gente tem que fazer, deixar o medo, olhar para o medo, abraçar ele e dizer, tudo bem, medo, tu tá aqui, mas tu não é maior do que o meu desejo, e fazer sem perder o entusiasmo, né? Porque o entusiasmo é para a vida, é diferente de empolgação, que é momentânea, o entusiasmo é aquela flecha no alvo. Então sigamos com as nossas flechas para contribuir por um mundo cada vez mais digno, mais humano, e fora Bolsonaro, e viva a vida, né? É isso aí. Faço minhas as tuas palavras. E todos esses trabalhos aí que tu citaste, tudo as referências e tal, encontram no teu site, né? Se alguém quiser procurar. Eu acho que tem, como eu te falei, eu às vezes me atrapalho como colocar tal coisa, mas acho que tem link de tudo lá. E eu tenho um Instagram também que tem um monte de coisa, que é o meu nome, né? É Débora com H no fim, Fino, CCHIARO, tem bastante coisa no Insta também, tem Companhia de Solos e Bem Acompanhados, é o nome da minha companhia, tem uma página no Face, tem Instagram também. É fácil de achar, tem esse site que o Mauro falou, que ele gostou, que eu fiquei bem feliz. Tá aí o site. E eu não contei a história de uma das coisas mais legais que eu fiz na pandemia, que foi Classe Cordial,
Então fica para a próxima, que é sobre a questão manicomial, sabe? Foi um solo, um espetáculo virtual dirigido por um dos grandes diretores que eu conheço, que é um jovem lindo chamado Jardel Rocha. Então esse fica para a próxima, para contar para vocês. Tá bem, já fica aqui então marcado. Muito obrigado mais uma vez, um grande beijo, prazer te reencontrar e nos falamos de novo então em breve, tá bom? Tá, querido, muito obrigado pelo convite, viu? É isso aí. The Borba Cast volta então na semana que vem com mais um convidado ou convidada aqui direto da Cubo Play. Até mais.